Olá, amigos, muito prazer. Meu nome é Samuel Schneider, sou de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu sou bacharel em Direito e mestre em História pela Universidade de Passo Fundo. Também sou professor de ensino fundamental nas disciplinas de História e Geografia. E eu estou criando esse canal no YouTube para divulgar mais sobre os livros que eu escrevi, sobre minhas pesquisas, minhas opiniões, etc. E eu gostaria que vocês me apoiassem curtindo esse vídeo, também se inscrevendo no canal para ter novas novidades. E vocês também podem me procurar no Facebook, Samuel Schneider, no Instagram e também no Scoob. Tem um perfil meu de autor e dos meus livros. Para quem não sabe, o Scoob é uma rede social direcionada para a leitura. Esse aqui é o meu segundo livro e é o livro sobre o qual eu vou falar hoje. Ele aborda, durante a Segunda Guerra Mundial, a invasão nazista à União Soviética, a chamada Operação Barbarossa, em 1941. Documentos nazistas, crimes do exército alemão na União Soviética. Ele está na segunda edição já. Nesse livro, eu traduzi do alemão para o português 18 documentos que foram expedidos pela alta cúpula nazista, determinando a forma como o exército alemão devia agir em território soviético, lutando contra o Exército Vermelho, reprimindo a população civil russa e tratando os representantes do regime soviético. Esses documentos, após a Segunda Guerra Mundial, eles seriam muito utilizados no Tribunal de Nuremberg como prova de acusação contra os criminosos nazistas. Mesmo porque são documentos, como vocês verão a seguir, muito brutais, que determinavam uma atitude de guerra violenta e brutal, essencialmente criminosa. De antemão eu aviso que eu vendo esse livro para todo o Brasil, podem me pesquisar nas redes sociais, etc. Mas também eu vou disponibilizar gratuitamente o PDF desse livro para as pessoas que no comentário do vídeo no YouTube, só comenta ali o seu e-mail, coloca seu e-mail que eu envio para ti o PDF integral desse livro gratuito. Então vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre ele. A Alemanha nazista desencadeou a Segunda Guerra Mundial em 1939 e conquistou inúmeros países europeus, militarmente, começando pela Polônia em 1939, depois Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, e em 1941 ela invadiu a Iugoslávia e depois a Grécia. A Alemanha conseguiu êxitos bélicos impressionantes para a época, porque utilizou uma tática militar chamada Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago, que consistia do emprego coordenado de tanques de guerra, aviação ofensiva e infantaria. Apesar desses precedentes, a invasão alemã, a operação bélica mais mortífera, destrutiva e criminosa de toda a Segunda Guerra Mundial foi a invasão da União Soviética, em 1941. Tal invasão foi mais brutal até do que as realizadas pelo Japão na Ásia, embora os japoneses também tenham sido extremamente violentos. Por que a invasão da União Soviética em 1941 foi tão violenta? Primeiro ponto, foi o único inimigo comunista enfrentado pelos nazistas. Haviam inúmeras diferenças ideológicas. Segundo ponto, a população soviética, a União Soviética, possuía a maior população judaica de toda a Europa. Então, como todo mundo sabe, os judeus eram odiados pelos nazistas. A população civil soviética, o povo em geral, era formado sobretudo por russos e ucranianos, que pertenciam ao grupo étnico-linguístico dos eslavos. Os nazistas diziam assim, nós alemães somos germânicos e os eslavos são subhumanos, incapazes de civilização. Então havia esse racismo anti-eslavo. E para agravar a situação, era no território da Europa Oriental, rico em petróleo, ferro, trigo, etc., que Hitler esperava conquistar a grande colônia alemã para exploração e povoamento, o território que tornaria a Alemanha um império de 1000 anos, etc. Esse é o tema do meu outro livro. Essa questão imperialista, geopolítica da invasão. Enfim, por todas essas razões e por outras, a invasão da União Soviética foi extremamente mortífera e foi gigantesca também sob a perspectiva militar. Estatísticas, números. Por exemplo,
Ela foi a maior operação militar da história em número de soldados. Mais de 3 milhões de soldados, de militares alemães, invadiram a União Soviética em junho de 1941. Olha só, os alemães invadiram a União Soviética no solstício de verão, o dia mais longo do ano, justamente para poder ter maior quantia de horas de operação, etc. Outros números impressionantes, foram mais de 600 mil cavalos. A frente, olha só, a frente se estendia por mais de 3 mil quilômetros de norte a sul. Mesmo porque não foi só a Alemanha que atacou a União Soviética em 1941. Também participaram alguns aliados, sobretudo a Finlândia no extremo norte e a Romênia no extremo sul. E essa Blitzkrieg contra a União Soviética, a chamada Operação Barbarossa, ela ia gerar, em 1943, a batalha mais mortífera da história, que foi Stalingrado. Outra cidade soviética, Leningrado, atual São Petersburgo, ficaria cercada por mais de 900 dias. No começo da invasão, quando os alemães tomaram Kiev, que era a capital da Ucrânia, eles fizeram mais de 600 mil prisioneiros, que foi o maior número de prisioneiros feitos em uma única batalha. E assim por diante. Vários dados comprovam o gigantismo militar dessa Operação Barbarossa. Mas o que eu observo no meu livro, que eu vou falar nesse vídeo, não é essa perspectiva bélica, e sim a perspectiva jurídica. Os crimes que o exército alemão cometeu em território soviético. Crimes contra membros do Exército Vermelho, crimes contra membros do sistema soviético, burocratas, políticos, e também crimes contra a população civil. Tanto a população civil eslava, quanto a população civil judaica. Os nazistas consideravam o comunismo soviético, que chamavam de bolchevismo, como um agente metafísico de subversão, de depravação, de decadência, uma ideologia que havia sido fundada por judeus, entre aspas, como Karl Marx, Trotsky, Lenin, com o objetivo de derrotar a cristandade ocidental e a chamada raça ariana. Por inúmeros motivos, só para citar um, o nazismo dividia a humanidade em raças. Já o comunismo dizia que raças não existiam e que as sociedades deveriam ser divididas em classes, sobretudo na velha divergência entre burgueses e proletários. O nazismo odiava essa ideia de divisão classista de uma sociedade e alegava o seguinte: a Alemanha deve ser uma sociedade onde burgueses e proletários convivam em harmonia com base na mensagem nacionalista. Enfim, existiam inúmeras diferenças entre o nazismo, que geralmente é considerado extrema-direita, e o comunismo soviético, que é geralmente considerado extrema-esquerda. Quando houve a invasão da União Soviética em 1941, Hitler comunicou ao povo alemão a ideia de que o Exército Vermelho Soviético era formado não por seres humanos, mas por animais, por bestas, entre aspas, que é o discurso dele. Ele comparava o Stalin ao Átila, ao Gengis Khan, aos asiáticos nômades que na Antiguidade e na Idade Média haviam arrasado a Europa, e assim por diante. No livro, isso é essencial, eu mostro como ele utilizou essa linguagem, esse discurso anticomunista, para mobilizar a alta cúpula do exército alemão, das Forças Armadas Alemãs. As Forças Armadas Alemãs se chamavam Wehrmacht e possuíam 3 divisões. O exército, que se chamava Heer, a Força Aérea, que se chamava Luftwaffe, e a Marinha de Guerra, a Kriegsmarine. Num dos documentos que eu traduzi, que é um discurso de 30 de março de 1941, ainda antes da invasão da União Soviética, o Hitler reuniu 250 generais na chancelaria de Berlim para explicar como que seria essa guerra. Olha como o general Franz Halder resumiu as palavras de Hitler. Luta entre duas visões de mundo completamente opostas. Condenação radical do bolchevismo, associado à criminalidade antissocial. Comunismo, terrível perigo para o futuro. Nós devemos nos afastar de qualquer noção de camaradagem militar. O comunista não foi um camarada até aqui e nunca será. Trata-se de uma guerra de aniquilação. Luta contra a Rússia. Extermínio dos comissários bolcheviques e da inteligência comunista.
A luta deve ser travada contra o veneno da decomposição. Esse foi um dos documentos que eu traduzi. Olha a terminologia que Hitler utilizou para mobilizar os seus generais. Segundo outra versão desse discurso, que seria fornecido em 1945 perante o Tribunal de Nuremberg, o Halder escreveu assim: o que Hitler havia dito naquela ocasião? E o Hitler teria dito assim: é uma luta de ideologia e de diferenças raciais e terá que ser conduzida com uma dureza sem precedentes, sem mercê e sem descanso. A Rússia não participou da Convenção de Haia e, por isso, não tem qualquer um de seus direitos. Olha a forma como Hitler expôs o que se pretendia para o regime comunista soviético. A aniquilação desse regime, o extermínio de seus portadores, e a partir daí, com o fim do comunismo, os alemães iriam dominar a Rússia e a Ucrânia, escravizando os seus habitantes eslavos. Sendo que os judeus seriam assassinados, claro. E nos territórios ocupados pela Alemanha realmente foram. Outro documento fundamental que está integralmente traduzido do alemão para o português no livro é o chamado Decreto Barbarossa, que foi expedido em maio de 1941, poucas semanas antes da invasão, pelo marechal de campo Wilhelm Keitel. O Keitel era um dos marechais militares mais submissos a Hitler, até está na capa do livro. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse decreto expedido pelo Keitel, ele versava sobre a aplicação da lei militar alemã durante a invasão que ocorreria daqui a uns dias. E ele simplesmente dava para os militares alemães uma licença formal prévia para matar, para torturar, para incendiar vilarejos, para fuzilar, para enforcar, e assim por diante. Por quê? Olha o que ele previa, esse dispositivo jurídico. Para atos que membros das Forças Armadas Alemãs e seus auxiliares cometerem contra civis inimigos, não há necessidade de julgamento, mesmo se tal ato representa um crime ou ofensa militar. Olha só, como é que funciona segundo o direito internacional? Se tu ocupa um país e um soldado teu comete algum crime, por exemplo, ele fuzilou uma pessoa inocente, ele é submetido a um julgamento, corte marcial ou corte sumária. Esse documento simplesmente diz assim: não, para os soldados alemães da Rússia não vai ter corte marcial, não vai ter corte sumária. Em outras palavras, façam o que vocês quiserem. Como é a União Soviética, um território totalmente inimigo, asiático, supostamente dominado pelos judeus, mongoloides, etc., vocês têm licença formal para fazer o que vocês quiserem. Cara, o documento é maior, eu estou só selecionando os trechos mais impactantes, que têm mais consequências jurídicas. Outra disposição fundamental desse documento: ações coletivas de violência serão tomadas contra comunidades inteiras, de onde vierem ataques traiçoeiros e maldosos contra as Forças Armadas, por ordem de um oficial alemão com patente mínima de comandante de batalhão, quando as circunstâncias não permitirem a apuração rápida dos culpados individualmente. Em outras palavras, os alemães invadiam uma aldeia russa, um soldado alemão tomava um tiro, e eles não identificavam de onde partiu esse tiro, quem que deu o tiro. Não importa, vamos pegar 30, 40, 50, 100 russos dessa aldeia e vamos fuzilar ou enforcar todos eles. Na seguinte lógica de intimidação, de terror: olha, o russo vai dar um tiro na gente. A gente pode não achar o russo, mas a gente vai matar a mãe dele. Então o irmão desse russo não vai mais atacar a gente. Olha a perversidade jurídica por trás desse documento. Então, como a invasão alemã foi premeditada, criminosa e maldosa, sanguinária mesmo. Quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941, eles foram combatidos pelo Exército Vermelho, comandado pelo Stalin. E o Exército Vermelho Soviético possuía em cada unidade os chamados comissários políticos. Quem que eram esses comissários políticos? Os comissários, eles eram pessoas filiadas ao Partido Comunista, não ao Exército, eles eram filiados ao Partido Comunista, e eles eram responsáveis pela doutrinação político-ideológica das tropas, segundo os dogmas mandados pelo Central. A grande questão é que essa figura do comissário
não existia nos exércitos ocidentais. E, por tal motivo, os nazistas consideravam tais comissários criminosos, potenciais revolucionários, pessoas que poderiam difundir comunismo caso fossem aprisionadas. Então, devido ao ódio e ao medo desses comissários, que supostamente eram judeus, mongóis, etc., como sempre se falava na ideologia nazista, que surgiu a chamada, o decreto, não é decreto Barbarossa, a ordem dos comissários, a chamada Kommissar Befehl, em 6 de junho, isso bem pouquinhos dias antes da invasão. O que ela determinava? O extermínio desses comissários. Na luta contra o bolchevismo, não se deve contar que o inimigo haja de acordo com princípios humanitários ou do direito internacional. Especialmente dos comissários políticos de todos os tipos, os verdadeiros responsáveis pela resistência, deve-se esperar um trato cheio de ódio, cruel e desumano aos nossos prisioneiros. Os comissários devem ser punidos imediatamente sem demora, com toda a severidade. Portanto, encontrados em luta ou em resistência, serão, em princípio, imediatamente fuzilados. Esse documento ordenava um homicídio deliberado e sistemática em massa de um segmento do regime soviético. Não tem o que falar. É uma brutalidade explícita. Ela não é maquiada, ela é categórica. Encontrar comissário, vamos fuzilar eles. Também eu acho interessante a forma como a propaganda oficial alemã desumanizava os comissários soviéticos. Numa das famosas instruções para os soldados, que era uma espécie de uma revistinha, dizia assim: chamar de bestialidade os traços dessa gente, da qual alta percentagem é formada por judeus, seria um insulto aos animais. Nesses comissários soviéticos, vemos a revolta dos subhumanos contra o sangue nobre ariano. É uma vulgaridade que é difícil explicar, é muito chocante para o leitor atual. Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses. Por que eu escrevi esse livro? Por que foi a minha grande motivação? A minha grande motivação, na verdade, foi esse aqui, ó. Vejam bem. O livro branco alemão sobre os antecedentes da guerra com a União Soviética. Esse livro, original editado pelo governo alemão em 41. Esse livro, ele foi editado no Rio Grande do Sul pela famigerada editora Revisão, que foi fundada pelo Siegfried Erwangler Castan. Eu não quero falar mal dele, eu nem sei se ele está vivo, se ele está morto. Mas a grande questão é que o Castan, ele tem fama de ser antissemita. Acho que ele até foi condenado por racismo pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Esse livro, ele também é uma compilação de documentos, só que ele traz ao leitor os documentos públicos do regime nazista, ou seja, os discursos que Hitler pronunciou no parlamento alemão, que era o Reichstag, durante a invasão da União Soviética. Em outras palavras, ao trazer esses documentos públicos, o Castan está, de certa forma, comprando o discurso oficial nazista, de que Stalin queria dominar a Europa, os comunistas eram subversivos que queriam dominar o mundo através da revolução e financiavam quintas colunas espalhadas pelos países, etc. Eu acho, a minha compilação, ele é justamente o enfoque contrário. Ela traz documentos referentes aos bastidores da Operação Barbarossa, aquilo que os nazistas fizeram questão de que fosse secreto para o resto do mundo e que só foi descoberto após a Segunda Guerra Mundial, ao se confiscar arquivos, correspondências, depósitos, etc. Então acho que essa é a minha contribuição para a sociedade através do presente livro. Disponibilizar, do livro que está sendo liberado, como eu já disse, em PDF, gratuitamente para o leitor. Disponibilizar arquivos que mostram a bestialidade nazista, a parte criminosa daquilo que eles fizeram. E desde já eu comunico que eu ficaria muito feliz se outras pessoas se aproveitassem desses documentos que estão aqui integralmente traduzidos,
utilizar esses documentos para novos artigos, novas dissertações, mestrado, doutorado, teses e assim por diante. Não precisa da minha autorização. E no livro, claro, também tem uma introdução. Os documentos eles não são soltos de maneira bruta e brusca. Eu faço uma introdução na frente de cada documento. Ó. Capítulo 1 vai ser esse documento. Eu explico quem que teve relacionado, qual a função desse documento, e só então eu coloco o documento integral. Mas está bem didático, acho que as pessoas vão gostar de ler. Voltando aos crimes nazistas, a gente não pode deixar de mencionar o que aconteceu com os prisioneiros do Exército Vermelho, ou seja, quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941, eles capturaram vários membros do Exército Vermelho e botaram eles no cativeiro. Foram milhões de capturados, mas um número exorbitante de 3,3 milhões, 3 milhões e 300 mil prisioneiros soviéticos morreram no cativeiro alemão de fome, maus tratos, frios, trabalhos forçados. E inúmeros documentos explicam as origens administrativas e burocráticas desse documento. Tudo estava expressamente determinado no papel. Uma ordem do Supremo Comando do OKW, Oberkommando der Wehrmacht, Supremo Comando das Forças Armadas, de setembro de 1941, já durante a invasão, determinava o seguinte: o soldado bolchevique perdeu todo o direito a ser tratado como um soldado honrado, conforme a Convenção de Genebra. Daí explicava assim, mais longo do documento e tal. O prisioneiro de guerra em fuga deve ser fuzilado sem aviso prévio para parar. Nunca um tiro de advertência deve ser disparado. Não se pode abandonar a cautela e a desconfiança com relação a prisioneiros de guerra soviéticos. O uso de armas contra prisioneiros soviéticos é, via de regra, legal. Uma autorização formal para matar novamente. A Wehrmacht, as Forças Armadas Alemãs, livrar-se-ão imediatamente de todos os prisioneiros que possam ser considerados como agentes provocadores do bolchevismo. Em outras palavras, eles realizavam as inspeções, juntavam os prisioneiros e olhavam. Qual é o teu sobrenome? Levinsky. É sobrenome de judeu, né, senhor? Tu nasceu como? Cadê tu? Tá lá, judeu. Vai pro paredão. Tem uma cara meio mongólica, com os olhinhos puxados. Os alemães exterminavam em massa os prisioneiros asiáticos do Exército Vermelho. Dá uma olhada ali, o que tu é? Eu sou formado em técnicas revolucionárias, sei lá se existia isso. Vai pro paredão. Aqueles que os alemães consideravam perigosos, sobretudo os judeus, eram fuzilados sumariamente. Os nazistas eram antissemitas, odiavam os judeus. Mas, em termos racistas, eles também nutriam um forte anti-eslavismo, ou seja, desprezo pelos povos eslavos. Era o caso dos tchecos, dos poloneses, dos sérvios. Mas esse ódio nazista era sobretudo contra os povos eslavos orientais, que era o caso sobretudo dos russos e dos ucranianos. Os nazistas diziam, os eslavos são sujos, toscos, sexualmente promíscuos, viciados em vodka, e assim por diante. Um documento expedido pelo Ministério da Agricultura e Alimentação nazista, expedido em Berlim, para os nazistas que queriam administrar a Europa Oriental no pós-guerra, dizia o seguinte: os russos só se impressionam com atitude, pois eles são naturalmente afeminados e sentimentais. Mantenham distância dos russos, pois eles não são alemães, e sim eslavos. Não promovam banquetes para beber junto com os russos. Nós não queremos converter os russos ao nacionalsocialismo, e sim transformá-los em nossas ferramentas. Alguns pensavam assim, alguns alemães diziam assim, vamos dar um pouco de comida para os russos e tal. E esse documento dizia, não. O russo enfrenta a pobreza, a fome e a abstinência há séculos. Seu estômago é elástico, a compaixão é assim desnecessária. Essa eslavofobia, esse ódio pelos eslavos, também era transmitido em panfletos rasos,
extremamente simples que eram distribuídos para os soldados alemães na frente de batalha, numa linguagem bem simples, acessível, etc. Olha só, um desses panfletos dizia o seguinte, na parte bélica: o russo é o mestre em todas as formas de guerrilha e tem uma grande capacidade de sempre inventar novas falcatruas, agindo de modo completamente inescrupuloso e sendo capaz de qualquer bestialidade sádica. Outro panfleto raso dizia o seguinte, também que é traduzido integralmente, né, na obra: o russo está acostumado desde sempre a uma repressão dura e implacável por parte das autoridades. Com ele, toda forma de tolerância e brandura é fraqueza e significa perigo. Em outras palavras, os russos são acostumados com o sistema, primeiro com a... Como é que era? A Okrana, que era a polícia secreta da época czarista. Depois eles fundaram a GPU e a NKVD, que eram as polícias secretas soviéticas em épocas diferentes. Então, o russo está acostumado com isso. Não tem que tratar ele com padrões ocidentais, e sim com esses padrões asiáticos. Num discurso, esse não é um discurso que eu traduzi integralmente, mas é um discurso que o Himmler, da SS, impôs, falando para as altas lideranças, disse assim: o russo é uma besta inescrupulosa que pode torturar e atormentar outras pessoas de um modo que um diabo nunca imaginaria. Também é verdade que o russo, novo ou idoso, é inclinado para as coisas mais perversas, mesmo devorar seus camaradas ou manter o fígado do seu vizinho numa mochila para comer. Isso faz parte dos sentimentos e valores da raça eslava. O que me veio em mente ao ler isso é o seguinte: a forma como os nazistas rebaixaram a língua alemã, que antes havia sido manuseada por Kant, Lutero, Goethe, Schopenhauer, transformaram essa língua num instrumento genocida absolutamente baixo e vulgar. O que espanta é a vulgaridade de alguns documentos. Impressionante. Os nazistas odiavam as grandes cidades soviéticas. Era o caso de Moscou, a capital, Stalingrado, a cidade que homenageava em seu nome o ditador, o governante Stalin. Também era o caso da metrópole de Leningrado, a antiga São Petersburgo, que havia sido a capital do Império Russo, dos czares Romanov. Até acho que na Copa do Mundo recente o Brasil jogou em São Petersburgo. Na época ela se chamava Leningrado e ela foi... Os alemães não chegaram a atacar a cidade, a invadir a cidade. Eles cercaram a cidade durante mais de 900 dias. O famoso cerco a Leningrado. E só em vítimas civis que moravam na cidade, esse cerco resultou em 1 milhão de mortos. Que é, se eu não me engano, 2 vezes o número total de americanos mortos em toda a Segunda Guerra Mundial. Só em Leningrado morreu 2 vezes, só numa cidade soviética. Imagina quantos russos morreram. Uma ordem da Marinha Alemã para o grupo de exércitos norte alemão que cercava a cidade dizia assim, o Führer, Hitler, né? Führer era o título de Hitler, significava líder. O Führer estipulou que São Petersburgo deve ser erradicada da face da terra. A existência posterior dessa grande cidade não interessa assim que a União Soviética for derrotada. O problema de sobrevivência da população e seu abastecimento com comida não pode nem deve ser resolvido por nós. Ou seja, das conversas privadas de Hitler, ele dizia assim, os bolcheviques suprimiram tudo o que lembra a civilização. E eu não tenho qualquer piedade contra a ideia de arrasar Kiev, Moscou e São Petersburgo, que era Leningrado. Até, como ele era teimoso, como ele havia lutado na Primeira Guerra, ele insistia em chamar Leningrado de São Petersburgo, por teimosia. Até por não reconhecer a autoridade soviética. E o Hermann Göring, que era o chefe da Luftwaffe alemã, também era o responsável pela exploração agrícola do território soviético. Ele disse assim numa reunião: nessa guerra ocorrerá a maior mortandade por fome desde a Guerra dos 30 anos, que foi uma das guerras religiosas após a Reforma. Então, o plano para a população civil é absurdamente genocida. Essa é a palavra, genocida. Os nazistas perseguiam os judeus
desde que Hitler havia chegado ao poder em 1933. Contudo, o Holocausto, que foi a fase abertamente assassina da perseguição antissemita, quando começaram a morrer os judeus, o Holocausto teve início na invasão da União Soviética. No terceiro ou quarto mês da invasão, os alemães começaram a fuzilar em massa judeus, sobretudo na Ucrânia e no Báltico. A gente tem que fazer uma diferenciação. Essa morte de judeus por fuzilamento em território soviético, antes ainda de campos de extermínio como Auschwitz, que na Polônia, não foi realizada pelo exército alemão, e sim pela Schutzstaffel, tropas de proteção, que era uma milícia, uma organização vinculada ao partido nazista, uma organização de elite, comandada por Heinrich Himmler. E era dentro da SS que existiam aqueles dogmas de pureza nórdica. Realmente os membros da SS eram submetidos a uma análise racial, se o cabelo era louro, se tinha um olho azul, se tinha pele tal, se era alto, se era baixo. E foi a SS que fuzilou os judeus, não o exército alemão. Mesmo assim, os soldados alemães que estavam na Rússia acabavam observando, mesmo que de longe, ó, a gente está vendo, ó, os caminhões da SS transportando os judeus para um barranco, daí aconteciam os barulhos de tiro. Eles sabiam que os judeus estavam sendo genocidados. Só numa tarde, num barranco chamado Babij Yar, que é perto de Kiev, a capital da Ucrânia, em 2 dias, se eu não me engano, foram fuzilados 34 mil judeus. E os generais e marechais alemães precisaram escrever em suas ordens para os seus soldados sobre o tema. Eles não diziam assim, eles diziam assim, basicamente, gente, os judeus estão sendo assassinados e vocês vão ter que apoiar ou pelo menos tolerar. Por exemplo, numa ordem expedida pelo marechal Walter von Reichenau, em outubro de 41, ele escreveu para os seus soldados, uma ordem bem acessível. O soldado no espaço leste não é apenas um beligerante segundo as regras da arte da guerra, mas também o portador de uma impiedosa ideologia racial e o vingador de todas as bestialidades impostas ao povo alemão. Portanto, o soldado deve ter plena compreensão da necessidade de um severo, mas justo, castigo da subhumanidade judaica, Jüdisches Untermenschtum. O soldado ainda tem outro desígnio: sufocar revoltas na retaguarda das forças armadas. Revoltas que, conforme mostra a experiência, quase sempre foram organizadas por judeus. Essa era a cosmovisão que a alta cúpula militar transmitia aos soldados rasos na frente de batalha. Tem uma outra ordem muito parecida, que é também de novembro de 41, do general Erich von Manstein. Ele dizia assim: por que a gente odeia tanto os judeus? Com uma intensidade ainda maior do que acontece na Europa, na União Soviética, os judeus controlam todos os postos-chave da liderança política e administração, comércio e indústrias, ainda figurando como a célula de toda a inquietação e possível revolta. O sistema judaico-bolchevique deve ser erradicado de uma vez por todas. O judaico-bolchevismo não era só bolchevismo, era uma invenção judaica, segundo essa ideologia antissemita perversa. Tem uma outra ordem muito parecida do general Hoff. Ele dizia, eu acho um trecho interessante. Para nós se tornou sempre mais óbvio neste verão que aqui no leste 2 filosofias incomunicáveis duelam entre si. O sentimento alemão de honra e raça, séculos de tradição marcial germânica, contra modos de pensar e instintos primitivos asiáticos, fomentados por um pequeno número de intelectualoides, principalmente judeus. Devido à superioridade de sua raça, o povo alemão assumirá a liderança na Europa. Os judeus são os apoiadores espirituais do bolchevismo, os informantes de sua organização assassina, os ajudantes dos guerrilheiros. É essa mesma classe humana judaica
que tanto prejudicou nossa pátria através de sua atuação racialmente nociva. A eliminação da judiaria é um preceito para a nossa autoconservação. Olha, imagina um soldado alemão de 22 anos de idade, 18 anos de idade, chega lá na Rússia cheio de ódio na mente e recebe um panfleto desse. Uma semana depois ele vê alguém da SS executando um judeu. Tu acha que ele vai mostrar piedade? Só se tiver uma forte consciência humanitária. O território soviético era imenso, colossal. No inverno ele ficava coberto por neve, a famosa neve que havia derrotado Napoleão 100 e tantos anos antes. Mas algo que irritou profundamente os alemães foram os ataques realizados por partisans, ou seja, guerrilheiros. Pessoas que não pertenciam oficialmente ao exército soviético, mas que pegavam em armas para defender seus vilarejos, por raiva, às vezes até crianças, etc. E realizavam ataques suicidas contra os alemães, ataques pela retaguarda, ataques isolados, snipers e assim por diante. Na área de Sevastopol, no sul da Ucrânia, que foi invadida pelos alemães e por seus aliados, os romenos, foi encontrada a seguinte solução. Eles construíram 8 campos de concentração, não campos de extermínio, de concentração, como se fossem prisões. E enclausularam nesses campos as seguintes pessoas. Pessoas cujos familiares sejam guerrilheiros, membros do Partido Comunista Soviético, membros da Organização Juvenil Soviética, aldeões de aldeia, etc. Para quê? Para punir essas pessoas inocentes caso houvessem ataques contra os alemães. Desde esses reféns devem ser fuzilados para cada soldado alemão ou romeno assassinado pelos guerrilheiros. E um refém fuzilado para cada soldado alemão ou romeno ferido. Se possível, eles serão baleados perto do local onde houve os ataques. E então seus cadáveres serão deixados pendurados no local por 3 dias. Uma arbitrariedade, uma violência difícil de entender. Até outra ordem que eu achei extremamente perversa, para encerrar, estipulava como que deveria ser feito o interrogatório daqueles russos que supostamente tinham informações. 155, página 155. Quando eles fossem interrogar o russo, devem ser aplicadas 25 pancadas nas nádegas, com uma mangueira de borracha no caso das mulheres e, no caso dos homens, com chicotes ou cacetetes. Até isso, os alemães, com aquela sua meticulosidade bem conhecida, chegaram a determinar nos documentos. Em resumo, por que eu acho que o meu livro merece a atenção de vocês? Primeiramente, para a gente enfraquecer ainda mais a ideia errônea de que os crimes alemães durante a Segunda Guerra Mundial foram cometidos exclusivamente pela SS, pela Schutzstaffel, a tropa de elite nazista. Não! O exército convencional alemão também cometeu crimes monstruosos. Os seus marechais, seus generais, tenentes, soldados, funcionários públicos têm uma culpabilidade imensa pelo acontecido. Nesse sentido, eu acho que no Brasil a gente poderia dar mais atenção em pesquisas de mestrado, doutorado, etc., para aquela exposição organizada em 1995, pelo Instituto de Pesquisa Social de Hamburgo, Verbrechen der Wehrmacht, os crimes das Forças Armadas. Essa exposição que, primeiramente, trouxe ao público alemão e internacional a relevância desse tema. Em segundo lugar, eu acho que o meu livro merece a atenção de vocês porque eu faço uma conexão entre história e direito. Eu explico mais sobre os dispositivos, os tratados de direito internacional que foram violados pelo exército alemão em território soviético, com destaque para a Convenção de Haia sobre Guerra Terrestre, de 1907, e a Convenção de Genebra sobre Prisioneiros de Guerra, de 1929. Como eu havia falado antes, no início do vídeo, o meu livro está disponível gratuitamente. Eu vou lançar
para todo mundo o PDF do livro. Só o que tu tem a fazer é colocar o teu e-mail nos comentários do vídeo do YouTube. E o meu próximo vídeo vai ser sobre o meu outro livro. Hitler conquista a União Soviética. Origens do imperialismo nazista. Eu também abordo a Frente Oriental, mas sob uma perspectiva imperialista e geopolítica. Qual seria o dito Terceiro Reich, o Império de 1000 anos, a superpotência nazista, a Grande Alemanha, caso os alemães viessem a vencer a Segunda Guerra Mundial e dominar a Rússia, a Ucrânia, o seu ferro, o seu petróleo, etc. Gente, o vídeo de hoje eu encerro por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e um grande abraço.